Fala meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai falar sobre ciclagem e ciclo do nitrogênio. Mas antes de mais nada eu vou pedir para você que acompanha meu canal e gosta do meu conteúdo e não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho e já deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais e espalhar esses conhecimentos sobre aquarismo para todo o Brasil. Então, dito isso, vamos pro vídeo. O ciclo do nitrogênio começa sempre com a matéria orgânica que fica flutuante no seu aquário, ou até no fundo, enfim. A matéria orgânica que sobra no seu aquário. E o que é essa matéria orgânica? O que eu quero dizer quando eu falo matéria orgânica? A matéria orgânica, ela pode ser restos de comida que os seus peixes não comeram. Isso geralmente acontece quando você tem peixes de cardume e aí eles acabam não comendo toda a comida e sobra sempre um pouquinho. Principalmente com relação a comida floculada. Quem não viu ali o vídeo nosso sobre alimentação, eu falo sobre você dar preferência para rações que são granuladas do que rações que são floculadas. Dá uma conferida lá que o vídeo ficou bem informativo também. No caso, sobra essa comida e essa comida ela vai se decompor nesse aquário e se tornar uma substância que a gente chama de amônia. A amônia ela é composta por NH3, então um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Mas não é só a comida que cria essa amônia, as fezes dos seus peixes também fazem isso. E é um dos principais motivos, na verdade. O peixe está vivendo ali numa caixa de vidro com água e ele não tem aonde liberar suas fezes sem ser dentro desse aquário, sem ser dentro da água. Então, você não espera que o seu peixe ele vá sair do aquário, ir para o banheiro ou para uma caixa de areia que nem um gato, liberar os seus dejetos e voltar para o aquário depois. Além das fezes e da alimentação, restos de plantas, matéria vegetal que se decompõe aí no aquário, algum pedaço de uma planta que morreu, vai se tornar também amônia, que é esse NH3 que a gente falou. A amônia é uma substância extremamente tóxica para os peixes, porque ela queima as brânquias dos seus peixes. E queimando as brânquias dos seus peixes, ela acaba prejudicando a absorção de oxigênio pelos seus peixes. Eles acabam se sufocando com a amônia e também sentindo, uma dor bem grande por conta dessa queimação e acabam vindo a visitar a Helheim. Por isso é importante fazer TPA. Você tirar uma parcela da água do seu aquário, uma parcela pequena, não precisa ser muita, mas você precisa fazer regularmente. E tá aí colocando água limpa, porque isso vai ajudar você a tirar uma alta concentração de amônia. E quando você coloca mais solvente no seu soluto, numa solução química, você vai conseguir diluir mais o soluto no solvente. Então, você colocando mais água limpa, sem amônia, você vai estar ali diluindo mais essa amônia. Ela vai estar em níveis que não são perigosos para o seu peixe. Mas a amônia não fica só por amônia no aquário, ela se transforma em outras substâncias. Por exemplo, o nitrito. O nitrito é ainda mais perigoso que a amônia, ele também é extremamente tóxico. Ele é composto por um átomo de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio, então a fórmula é NO2. Você também tem que retirar o nitrito, tá ali sempre cuidando dos níveis de nitrito no seu aquário. E depois o nitrito vai se tornar NO3, que é o nitrato. Um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio. O nitrato já não é tão perigoso assim para os seus peixes, mas ainda é bom você não ter em altas quantidades, Por mais que ele não seja, ele seja bem menos tóxico do que a amônia e o nitrito, você não pode ter em grandes quantidades, porque grandes quantidades vão fazer mal para o seu peixe. Então, novamente, com a TPA, tirando uma parcela d'água, você vai tirar essas substâncias, diminuir a concentração de soluto e vai adicionar água limpa, um solvente, para diluir mais ainda essas substâncias. Mas não é só com a TPA que a gente resolve. Só a TPA, na verdade, não vai resolver o seu problema. Você vai ter ainda uma água que é perigosa para os seus peixes viverem. É por isso que é importante você ter a sua filtragem. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre filtragem, para entender como é que funciona isso. E uma das filtragens é a filtragem biológica, que vai ter bactérias.
Essas bactérias são benéficas, a gente não quer eliminar elas do aquário, porque elas se alimentam de substâncias tóxicas como a amônia, o nitrito e o nitrato. São tipos diferentes de bactérias que se alimentam de substâncias diferentes, tem as aeróbicas e as anaeróbicas, mas elas vão estar aí eliminando esses 3 tipos de substâncias tóxicas que podem aparecer no seu aquário, que vão, na verdade, aparecer no seu aquário a partir do momento que você tiver peixes vivendo ali dentro. E é nesse sentido que a gente fala que quando você monta um aquário, você precisa deixar o seu aquário rodando com um filtro funcionando ali, mesmo sem nenhum peixe, por pelo menos 1 mês, até que você possa adicionar animais. Porque esse é o tempo de surgir a amônia no seu aquário, de aparecer essas matérias orgânicas. Você vai jogando um pouquinho de ração ali, mesmo sem peixe nenhum, vai jogando um pouco de matéria orgânica lá, para que surjam essas bactérias. Se essas bactérias surgirem e não tiver alimento para elas, elas vão morrer. Então você precisa que tenha um pouco de matéria orgânica para elas sobreviverem. E a partir do momento que você tiver uma boa colônia de bactérias, essas bactérias elas vão ficar no seu hardscape, vão ficar no seu vidro e vão ficar, obviamente, no filtro, na filtragem biológica do seu filtro. Tendo elas, você vai ter um controle maior de amônia e aí você vai poder adicionar os seus peixes. Esse período dura, em média, 1 mês, que é o que a gente chama de período de ciclagem de um aquário. Aí, terminando esse período, você pode adicionar os seus animais. E para você manter essas bactérias, é por isso que você não pode tirar toda a água do seu aquário. Você resolveria o problema da amônia se você tirasse toda a água do aquário? Resolveria, porque você vai estar tirando toda a água suja que tem ali e colocando um monte de água limpa. Só que se você tirar água demais, você vai acabar eliminando também bactérias. Ou você vai eliminar substâncias tóxicas demais e não vai ter alimento para essas bactérias e elas vão morrer. Então você vai ter uma queda aí na sua colônia de bactérias que vai prejudicar o seu aquário. Se acontecer de ter um pico de amônia, você não vai conseguir controlar esse pico de amônia tão fácil. Tendo as bactérias, você previne o pico de amônia. E é por isso que a TPA ela é uma troca parcial de água e numa porcentagem pequena do aquário. Você vai tirar ali no máximo 30% da litragem do seu aquário. Eu costumo fazer até um pouco menos, eu tiro uns 20%, 15% do meu aquário porque eu tenho um peixe só. Então é bem controlado a amônia dentro desse aquário, é um aquário de pet fish. Se você tem cardumes, tira um pouco mais ali da quantidade de água do seu aquário, mas nunca exagere nessa quantidade, porque você pode prejudicar a sua colônia de bactérias. E elas são importantíssimas para ter esse controle da amônia. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações sobre vídeos novos que vão saindo. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém que vocês achem que possa usar essas informações de maneira útil, para a gente poder ajudar mais aquaristas por todo o Brasil. Eu agradeço por vocês terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo.